consumo consciente evita desperdícios. Mundo dos negócios atrai mulheres em Ribeirão Preto. Apesar do índice baixo no ranking mundial, brasileiros estão lendo mais. Ciclofaixas estão mais populares na rotina dos ribeirão-pretanos. Nossa dica de filme é um documentário sobre a realidade dos morros do Rio de Janeiro. Começa agora o Lente Aberta. Pesquisa do Instituto Acato revela que 76% dos brasileiros não praticam o consumo consciente. Veja na reportagem algumas dicas para superar o problema. Aí ela brinca. Gleice é consultora de vendas e talvez por estar nesse mundo, consumir de forma consciente para ela sempre foi algo difícil. Eu acho que perdi a noção do que eu estou comprando. Em questão de nota, quando eu vejo, já comprei. E eu vejo, aí depois que eu comprei, que eu vejo que foi por impulso. Que às vezes eu nem precisava, mas comprei. E depois não tenho o que fazer, tá comprado. O pior momento para Gleice foi quando assumiu uma dívida que não sabia se teria condições de pagar. A consultora precisou reduzir os gastos para conseguir acertar as contas. Eu fiz uma compra que eu não sabia como eu ia pagar. Eu tinha certeza que o valor que eu estava comprando era muito alto. Mesmo assim, como eu queria muito, eu acabei fazendo a compra sem saber quanto ia pagar. Tanto que no meio da dívida, chegou um momento que eu falei assim, eu não sei como eu vou continuar pagando. Precisei me apertar com outras contas para conseguir finalizar o meu compromisso, mas não sabia como pagar. Dentre as 22 categorias pesquisadas pelo IPC, que mede o potencial de consumo, os principais gastos na cidade de Ribeirão Preto no ano de 2018 foram com matrículas e mensalidades em primeiro lugar, seguidos de despesas com viagens, materiais para construção e saúde. Segundo esse economista, a população deve consumir de maneira controlada e ter consciência dos gastos fixos. Eu acho que a ideia é que as pessoas tenham um planejamento muito bom das suas finanças em casa, né? Então, as pessoas têm que ter muito bem controlado quais são os gastos delas, os gastos fixos ao longo do mês. Então, esses gastos que não tem como fugir, que é aluguel, condomínio, escola para quem tem filhos, enfim. Dados esses gastos e colocando na balança com o que as pessoas recebem, né, as pessoas têm sempre que ter aquela sobrinha de segurança e a partir daí sim que as pessoas têm que pensar no que elas podem consumir além, né, do que pode ser um consumo mais supérfluo, vamos dizer assim. Gleice afirma que hoje procura consumir de maneira mais controlada, priorizando as contas fixas da casa, como explicou o economista. Carro, casa, matrícula escolar, supermercado, são um básico de casa hoje é a maior conta, o maior gasto que eu tenho. Agora a vez é delas. Isso mesmo, Joyce. As mulheres ganham cada vez mais espaço nas chefias das empresas. Isabel, quando ainda estava estudando jornalismo, decidiu junto com uma colega montar uma revista, já que em Ribeirão Preto não havia esse tipo de veículo. Quando a gente começou, nós fomos procurar os empresários e a gente teve um apoio para fazer a primeira edição. Eu comecei a perceber que para que aquilo virasse, precisava ter alguém à frente do departamento administrativo e financeiro. E eu acabei aprendendo fazendo, né? Fui aprendendo na raça. E aí, por conta disso, que eu acabei ficando sempre na direção dessas duas áreas. Em recente pesquisa divulgada pelo Ministério do Planejamento, no Brasil, 37% das mulheres ocupam um cargo de chefia. Na área de jornalismo, esse número cai pela metade, segundo os dados da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Juliana, hoje é uma empreendedora na área do jornalismo, mas no início da carreira nem sempre foi assim. Eu fiquei 7 anos e meio no Jornal Cidade e que sempre foi meu grande sonho trabalhar num grande veículo, né? E o ano passado que eu tomei a decisão de pedir conta e de abrir mão para tocar o jornalismo como independente, como profissão. A jornalista montou uma empresa de mídias digitais, direcionada à moda, e a escolha não foi tão fácil. Eu acabei indo para o caminho certo e estou muito feliz com essa decisão que eu tomei. A gente tem clientes muito focados principalmente para moda, né? Mas também de outros tipos de negócios. A gente faz uma comunicação muito moderna, atualizada e fora o jornalismo também de noticiário.
Segundo essa economista, para que a mulher consiga ter ascensão profissional em cargos executivos, é necessário uma mudança de pensamento na sociedade. A gente precisa necessariamente que haja maiores investimentos, uma mudança na cultura das empresas, de que as mulheres elas são mais flexíveis ao tomarem as decisões. E essas lideranças femininas, elas acabam se tornando bem mais proveitosas para as empresas quando os homens acabam investindo nelas. Juliana concorda que é importante uma mudança de postura diante da profissional e lembra momentos de desrespeito ao longo da carreira. Eu já fui desrespeitada muitas vezes por políticos, inclusive um que uma vez me chamou de prostituta, disse que eu não tinha que estar naquele cargo, já fui chamada de fofoqueira, mas porque eu fazia muitas matérias de denúncias, então quando você pegava algo que era muito negativo e desconforto para alguns políticos, eu acabava sendo ofendida por ser mulher. Mas para Isabel, existe uma forma de lidar com todo o preconceito no mercado de trabalho. Estar no mercado de trabalho implica em se concentrar em ser bom, em fazer bem feito aquilo que você está fazendo. Acho que na medida em que você for fazendo isso, vai ter lugar para você trabalhar nesse mercado. Quem consegue alcançar o caminho e superar todas as barreiras impostas, dá dicas. Faça um trabalho bem feito. Eu sempre falo muito isso, que eu não trabalho, eu me divirto, né? Então você tem que amar o que você faz. Se você amar o que você faz, é um sucesso com certeza. Dá tudo certo. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. No próximo bloco, você vai conhecer um professor que, mesmo sem incentivo, adquiriu o hábito pela leitura. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Continue ligado. Projeto de incentivo à leitura Professor Eletro Bonini, que existe há 8 anos, já premiou 24 professores das diversas escolas do país. Todos os anos são selecionados os 3 melhores projetos realizados em sala de aula. O concurso é uma iniciativa da Universidade de Ribeirão Preto. E a premiação é realizada durante a Feira do Livro da cidade. E falando em leitura, o Brasil está acima da média mundial do hábito de ler. Mas apesar disso, o país ainda perde para Venezuela e Argentina. Veja na reportagem. Antes mesmo de se tornar professor, Alec já era apaixonado pelos livros. O incentivo veio da família. Minha avó não sabia ler nem escrever e a minha avó sempre contava muitas histórias. Sempre ela destacou a importância da leitura, minha mãe também. A partir daí é que eu comecei também a buscar na leitura respostas para o contexto social, para o contexto de exclusão social. No começo foi antes mesmo da formação, o começo foi para buscar resposta de todo um contexto que a gente vivia e estava inserido. 56% dos brasileiros têm o hábito de ler, mas apesar do índice estar acima da média, o Brasil não apresenta bons resultados. Segundo o ranking de pesquisas dos países que mais leem, o Brasil está na 27ª posição, ficando atrás de Argentina e Venezuela. O analfabetismo é um dos maiores responsáveis por esses índices, segundo o professor. Um deles é o analfabetismo, a forma desigual da distribuição de renda, porque antes de você mencionar a leitura, você vai ter que considerar a sobrevivência. Então, muitas vezes, eles não têm acesso ao livro por condições precárias de vida. Em Ribeirão Preto, uma pesquisa realizada em 2017 revelou que 67% da população tem o hábito de ler. O índice está acima da média nacional. A gente já estava esperando que a cidade tivesse realmente um índice de leitura maior por conta das iniciativas da Fundação da Feira do Livro, da própria iniciativa das políticas públicas, do fato de Ribeirão Preto também ser uma cidade universitária. Os dados da pesquisa ainda revelam que, apesar das pessoas não frequentarem as bibliotecas físicas, o avanço da tecnologia tem colaborado para o aumento de leitores. 81% dos nossos entrevistados disseram que não frequentam a biblioteca pública. Por outro lado, aqueles que se disseram ser estudantes, 64% frequentam as bibliotecas de sua instituição. Mas apesar da tecnologia,
Alex acredita que para aumentar o número de leitores, a família tem importância fundamental. Então é importante a família incentivar a ler, contar histórias, porque quando ela aprender a ler, quando ela for letrada, ela já vai ali no desenvolvimento, tanto da infância quanto da adolescência, ela vai o quê? Conseguir identificar as suas preferências literárias, escolher determinados gêneros, e sendo assim, o desenvolvimento dela da leitura vai passar a ser voluntário, para quando chegar na fase adulta, ela poder ler outros e diferenciar dos gêneros. No próximo bloco, você confere a nossa dica de filme de hoje. E vai ver também que as ciclofaixas em Ribeirão Preto ganham mais adeptos. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. A ideia veio da Europa, que já no século XIX apostava na bicicleta como meio de transporte. Aqui em Ribeirão Preto, a ciclofaixa demorou mais para ser criada, mas já faz parte da rotina de muitos ciclistas. Adriano adotou a bicicleta como meio de transporte. Além de ser rápida e eficaz, o mestre de capoeira diz que o uso da bike traz benefícios à saúde. Olha, eu utilizo a bicicleta, é um meio de eu estar me locomovendo para minhas funções de trabalho. Ela traz muita vantagem, além de trazer o benefício físico para a saúde, ela me mantém totalmente condicionado. Roxana também adotou a bicicleta como principal meio de transporte. Mesmo sendo do tipo elétrica, a jornalista diz que as vantagens são muitas. Da minha casa ao meu trabalho, faço 10 minutos. A outra vantagem é que você não tem que esperar o ônibus, não tem que vir lotado com esse calorão no ônibus. Você tem independência, não, de sair o horário que você quer, ir aonde você quer, sem necessidade de estar apertado, o ônibus já vai passar, Uber tenho que pagar. Então dá certo na independência. E outra das maiores vantagens é que você faz um pouco de exercício, quer ou não, você tem que dar uma pedaleada, ajudar na bicicleta, por mais que seja elétrica. Mas em meio a tantos benefícios, os ciclistas reclamam da falta de estrutura urbana para o meio de transporte. Os motoristas, as pessoas que dirigem ônibus às vezes que transporta passageiro, têm um respeito, eles param, faz com que a gente atravesse na frente, passe mais carro, às vezes coisas assim, eles não respeitam. Aqui em Ribeirão Preto, te posso falar assim que uma das grandes desvantagens é que não tem uma via exclusiva para as bicicletas. Então, às vezes, tem motoristas estressados, motoristas com pressa, que te xingam, te insultam. Em 2015, a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto prometeu um plano de mobilidade urbana que entregaria 30 quilômetros em ciclovias. E, infelizmente, o plano nunca saiu do papel. Com o resultado, o número de ciclistas vítimas de acidentes fatais já passa dos 100. Segundo esse arquiteto e urbanista da Secretaria Municipal do Planejamento, a previsão para que o plano de mobilidade esteja completo é de pelo menos mais 3 anos, mas o especialista diz que o projeto prevê uma quilometragem maior em ciclovias. No programa de mobilidade de Ribeirão Preto, que é com financiamento federal, a gente está prevendo mais 29 quilômetros de ciclovias nesse projeto. A meta é de entregar essas ciclovias até 2021. E durante a revisão do plano de mobilidade, que está sendo feito, já está sendo realizado algumas audiências técnicas, já foram discutidas novos trechos cicloviários para serem implantados na cidade. A gente está tentando fazer com que isso se chegue a mais 90 quilômetros, fora esses 29 quilômetros do programa Ribeirão Mobilidade. Agora é aguardar para que o projeto saia do papel e seja implantado. Seria a ciclofaixa, para estar se locomovendo as pessoas utilizando a bicicleta seria bem mais fácil. Seria ótimo, sabe, que tenha uma ciclovia, que talvez tenhamos um espaço nas ruas para andar em bicicleta. Tchau para vocês. Você sabe de onde veio a ideia para a produção do filme Tropa de Elite? Veio do documentário Notícias de uma Guerra Particular, que no ano de 1999 revelou o cotidiano de traficantes e policiais militares em uma favela do Rio de Janeiro.
Confira agora a nossa dica de hoje no quadro Mandando Ver, com Bruna Marque e Pedro Piotti. Olá, pessoal! A dica do Mandando Ver de hoje é o documentário que inspirou o filme Tropa de Elite, Notícia de uma Guerra em Particular, não é, Bruna? O documentário foi produzido por João Moreira Salles e pela produtora Kátia Lund. Com muito trabalho, foi lançado em 1999 e traz a realidade da violência e o conflito entre os traficantes e a polícia. Ver polícia, se der pra sair, sai. Se eu não der, ela tira. Por exemplo, eu tô aqui, tô vendendo tóxico. Vem polícia ali, se der pra mim, né, sair saindo, eu vou sair. Se não der, eu largo dentro deles. Eu não vou deixar ele me dar tiro primeiro. Eu vou dar neles primeiro. Não, vou deixar ele me acertar primeiro. O documentário mostra o cotidiano dos moradores e traficantes no Morro Santa Marta, localizado no Rio de Janeiro. E também a batalha policial diária contra o tráfico e também o envolvimento deles com o crime. Não é, Bruna? É isso mesmo! Apresenta falas dos 3 lados do triângulo de violência. Dos moradores, que participam desta rotina de perto, dos policiais, que permanecem em uma batalha sem fim, e dos traficantes, que continuam os trabalhos mesmo sendo ilegais. Não passo fome, minha família também não passa fome. Andar arrumado, porque quem vive nessa vida tem que andar assim mesmo. As histórias do tráfico, as ações policiais em meio à favela e a visão por parte dos moradores são documentadas de maneira crítica, levando a uma reflexão sincera a respeito da luta inacabável entre traficantes e policiais. Como é que você mantém esses excluídos, entende? Os excluídos todos, entende? Sob controle, calmos. Com repressão? Lógico, com repressão. Como é que você vai manter? Quando o policial sobe na favela, certo? Ele já vem lá de baixo preparado para agredir todo mundo, velho, criança, né? Como eu mesmo uma vez dentro de casa, o cara virou para mim e falou assim, ó, meu amigo, eu não quero saber se é aleijado, se é cego, se é velho, eu meto o cacete em todo mundo, entendeu? E não quero que ninguém fala nada. Traçando um paralelo entre esse triângulo de violência, todos são colocados em um patamar de envolvimento de uma guerra que não é apenas civil, mas sim uma guerra particular. Há morros aqui que tem 100 homens, entende? E tem 100 homens armados e com armamento sofisticado. No dia que eles perceberem como é essa relação e eles resolverem descer ao nível de organizados, eles tomam isso aqui. E aí, Bruna? E aí, pessoal? Ficaram interessados em entender um pouco mais sobre essa guerra particular? Como funciona a segurança pública nas comunidades cariocas? Procure por esse documentário e entenda mais sobre. Até a próxima, galera! Tchau, tchau! E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.